Olá, estamos aqui mais uma vez para poder estudar essa lição que temos visto durante todo esse trimestre, Educação e Redenção, e continuamos então trazendo algumas lições, ou continuando algumas lições sobre a vida de Jesus, sobre as coisas que Jesus fez. Tanto que o título dessa lição é Outras Lições do Mestre dos Mestres. E hoje com a gente aqui nós temos também o mestre, o professor Irineu. Professor Irineu, muito bom ter você aqui. Se apresenta um pouquinho para a gente, onde o senhor trabalha, o que o senhor faz. É um prazer participar desse projeto. Eu trabalho em Mogi Guaçu, sou diretor do Colégio Adventista e com certeza nós teremos nesta lição aprendendo outras lições do mestre, que nós já vimos algumas lições na semana passada, não é? Hoje nós vamos aprender um pouco mais. Venha conosco e com certeza nós vamos tirar algumas lições importantíssimas da vida de Jesus, né, dele como professor, como mestre dos mestres, que para nós na área educacional é exatamente a área em que nós convivemos e com certeza estamos tirando lições maravilhosas nesse trimestre. Muito bem. Quando a gente vai agora olhar um pouquinho sobre essas histórias, sobre essas lições, a gente vai até um pouco antes ali do Novo Testamento. A gente começa já essa lição lá bem no Antigo Testamento, no início de tudo, quando a gente vai falar então sobre o momento da queda, né, professor? Quando Adão e Eva eles pecam, então Deus vem e faz uma pergunta fundamental para Adão, que é: onde estás? Professor, essa pergunta, onde estás, ela é uma pergunta muito profunda que Deus ele faz para Adão. Ele não simplesmente assim fala para Adão: Adão, cadê você? Mas é como se Deus ele estivesse olhando para Adão e Adão falando assim: olha, Adão, a condição na qual você se encontra. Por que isso é tão importante para a gente entender nesse contexto de educação, professor? Na realidade, a mesma metodologia que o diabo usou com Adão lá no Jardim do Éden para poder fazê-lo pecar, ele usa conosco hoje. Ele apresenta normalmente as vantagens, mas ele não apresenta o pecado, mas ele não apresenta as consequências. E aí é muito mais vantajoso quando a gente não percebe as consequências e você vai apenas pelas vantagens. E quando você percebe, você já pecou. Você já está. E aí é o momento em que ele nos abandona, não é? E nos deixa ali à mercê das consequências. Deus, ele usa outra metodologia para nos atrair, né? E a metodologia que Deus usa para nos atrair é o fato de mostrar os prós e os contras, né? Ele, por exemplo, eu coloco diante de você a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele nos orienta o que escolher, né? Essa pergunta que Deus fez, ela é uma metodologia muito importante, porque hoje em dia também nós usamos como professores, um bom professor, às vezes ele usa muito mais pergunta do que resposta. Eu não sei se você se lembra, mas existia uma propaganda, uma publicidade que dizia assim: quem domina o mundo são as perguntas e não as respostas, não é? Então, hoje, quando Deus perguntou para Adão, ele, na realidade, estava forçando Adão a confessar o seu pecado. Não que ele não sabia que Adão havia pecado, mas é uma maneira dele envolver, dele fazer o ser humano ele participar. Precisava saber o que estava acontecendo. A condição, né, que ele estava naquele momento. Não é? Deus sabia onde Adão estava, mas ele perguntou exatamente para poder envolvê-lo e discutir. E são perguntas, assim, muito como você mencionou, muito profunda. A pergunta: onde? Né? O que aconteceu? Quem fez com que você fosse até onde você está? Essas perguntas também elas são difíceis. Às vezes quando nós, né, como quando filhos, né, quando a gente faz alguma coisa errada, e a pergunta que a gente tem mais medo é quando a mãe diz assim: onde você estava? Com quem você andou? O que você estava fazendo? São perguntas, mas a gente tem que responder. E o segredo aqui nesse processo da pergunta que Deus fez para Adão, e essa é uma metodologia muito interessante, porque quando um professor pergunta, o aluno se envolve, ele responde, ele participa. E era essa a intenção de Deus. Porque Deus ele queria saber na realidade não é que Deus ele queria saber, Deus ele queria fazer com que Adão compreendesse a condição na qual ele se encontrava. A questão é que quando a gente percebe isso, aí sim a gente pode iniciar um caminho de recuperação ou de restauração. Só que nem sempre a gente permanece nisso. A questão é que o pecado levou o ser humano para longe de Deus,
E quando a gente vai mais um pouquinho ainda para frente ali no Gênesis, nós nos encontramos com a história então de Jacó. E na história de Jacó nós vemos mais uma vez também um exemplo ou uma história demonstrando essa fuga do ser humano. Onde o ser humano, até o título da própria lição é fuga, essa fuga do ser humano, onde o ser humano ele percebe a situação onde ele está e ele sente a necessidade de fugir porque ele não quer encarar o problema de frente que ele tem tido ali. Mas quando nós olhamos, vamos avançando ali para a história, nós chegamos até o Novo Testamento, e no Novo Testamento Jesus é chamado de Rabi. Professor Irineu, por que Jesus ele é chamado de Rabi? Na realidade, essa palavra Rabi, ela denota uma questão de ser um grande mestre, não é? E a gente percebe que desde lá do Jardim do Éden, quando Deus conviveu ali com Adão, fez aquelas perguntas, esteve convivendo com ele ali, depois na universidade do deserto com Moisés, né, ali ministrou um curso com Moisés para ele aprender a conduzir o seu povo. Nós vimos vários momentos em que Jesus ele foi participando da vida humana. E Jesus desceu da cátedra, esse que é o detalhe. Por isso que ele pode ser chamado de Rabi. Ele não ficou lá. Ao contrário do que diz algumas teorias, de que ele criou esse mundo, criou o homem e os abandonou. Não, ele veio. Ele veio conviver conosco, ele veio nos ensinar através de palavra, através de exemplo, e com a sua própria vida, ele desceu da cátedra de mestre e veio viver com os alunos aqui, participar da vida dos alunos, conviver e muito mais. Deu a sua vida pelos alunos. E a gente percebe então que Jesus ele não foi simplesmente aquele mestre que ensinou só pela palavra, mas Jesus ele ensinava por aquilo que ele fazia. E se o grande ensinamento de Jesus era o amor às pessoas, ele fez a maior manifestação de amor então a todas as pessoas ali, quando a gente olha então ele morrendo na cruz. Só complementar um detalhezinho, o grande segredo de um grande mestre é ele se envolver com seus alunos de tal maneira e participar juntamente com eles. Caminhar com eles, se envolver nas atividades dele. E foi o que Jesus veio fazer aqui conosco. Exatamente. E quando a gente olha Jesus nesse relacionamento com as pessoas que ele tinha tido ali, a gente tem até alguns encontros inusitados. A gente tem um encontro onde uma mulher ela fica falando com Jesus, vai lá, olha, meu filho e tal, fala. Aí uma hora Jesus ele dá, né, como se fosse chega para lá na mulher, na realidade era uma lição para os discípulos, porque os discípulos achavam que eles eram superiores. E Jesus vem mostrar que não é bem assim não. E Jesus ele dá um chega para lá na mulher, até que ela continua insistindo, e aí por insistir, Jesus ele fala assim, olha, sua fé te salvou. Mas são vários desses encontros, e para a gente poder encerrar esse momento, a gente pode encerrar aqui falando da última história, que é a história de Bartimeu. E Bartimeu, ele é um indivíduo que ele estava sendo jogado, na realidade, às traças. Ele estava colocado de lado, à margem da sociedade. Quando a gente encontra ele à margem do caminho, né? O Jesus e as pessoas passando de Bartimeu à margem do caminho, aquilo era uma clara representação, não apenas de que ele estava à margem, mas ele estava à margem da sociedade, ninguém queria saber dele. Até que ele grita por Jesus, e Jesus vem lá e fala para ele, o que você quer que eu te faça? E ele vai falar, Senhor, eu só quero voltar a ver. Professor, por que essa história ela é tão significativa, especialmente quando a gente está falando sobre educação e redenção? Jesus aliás, os discípulos tiveram uma dificuldade muito grande em entender o propósito da primeira vinda de Jesus. É o que o mestre veio fazer. E eu vou dizer uma coisa para você, precisou, de repente, um cego enxergar o que os discípulos não estavam enxergando. Jesus muitas vezes tentou de várias maneiras, usou várias metodologias para dizer para os discípulos o que ele viera fazer aqui, qual era o propósito da sua vinda. E os discípulos não entendiam, não é? Inclusive, somente depois da descida do Espírito Santo, foi que eles conseguiram entender o propósito da vinda de Jesus. E aí a gente percebe que algumas vezes eles diziam assim, agora eu sei porque que quando ele falava, ardia o meu coração. Né? Porque aí agora eles passaram a entender esse propósito da vinda de Jesus. O cego percebeu isso de primeira. Jesus, filho de Davi, inclusive foi uma polêmica, né? Porque como filho de Davi?
Mas ele já havia entendido aquilo que ele já havia enxergado aquilo que os discípulos não haviam enxergado ainda. Agora, uma coisa importante, a vida cristã, o crescimento do cristão, realmente ele é progressivo. Então, os discípulos, a gente percebe que o Pedro, antes da cruz de Cristo, né, antes da descida do Espírito Santo, era um. Se nós vermos o Pedro lá das cartas, é outro Pedro, né, irmãos. Então, quer dizer, houve um crescimento muito grande, e a nossa vida também é assim. É um crescimento progressivo, e com certeza a gente vai crescendo junto com ele, no relacionamento com ele, até que a gente consegue um relacionamento tão íntimo, que a gente pode entender realmente, não só o propósito daquela vinda, mas também a esperança que nós temos, que é da próxima vinda. E esse é o objetivo desse trânsito, né? Desde Adão, a primeira vinda, e nós agora aguardando então a segunda vinda para podermos receber então o certificado, final, né? O certificado, a coroa, o certificado final dessa vida de aprendiz, essa vida de estudante. Com certeza esse é o objetivo de todos nós, e a alegria que vai estar no coração de Deus ao ver os seus alunos ali prontos para viver uma vida eterna, receber a coroa, receber o certificado e viver com ele. Exatamente. Nós vimos essas, mas tem muitas outras lições que nós podemos ver de Jesus. Continue com a gente, vamos crescendo cada vez mais nessa lição sobre educação e redenção.